nós estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é apendicite. Para isso eu recebo aqui no estúdio o médico cirurgião geral, Dr. Maicon Madeira, que também atua, né, doutor, na Associação Catarinense de Médicos Residentes. Seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço a presença aqui. Então, já estendendo, além de presidente da Associação Catarinense dos Médicos Residentes, eu também sou diretor de comunicação da Associação Nacional e sou vice-presidente do Sindicato da Região Sul aqui dos médicos aqui em Criciúma também, né? Bom, doutor, o doutor é cirurgião geral, né? E hoje o nosso tema apendicite. É um problema que o doutor costuma atender bastante? Aí é uma doença que tem bastante casos, bastante procura nos hospitais? Sim, é uma doença que ela tipicamente era uma doença de jovens, né? Que nos últimos anos alguns estudos vêm até falando que ela tem uma incidência aumentada agora nos idosos, né? Então acaba que nos pronto-socorros é a primeira patologia cirúrgica que a gente diz, que mais aparece. Uhum. Bom, voltando um pouquinho, né? Antes de a gente ir aí contando o que é o apendicite, primeiro, o que é o apêndice? Para que ele serve, né? Muita gente diz que é só para incomodar. Faz sentido? Que nosso intestino, né? Ele começa na parte direita pelo apêndice e termina pelo reto, né? Então a gente sempre costuma, assim, popular falar que como não tem um trajeto de saída no lado direito, ali acaba desenvolvendo mais bactérias, tá? Mais propício a uma infecção, diferentemente da outra ponta que acaba desembocando no reto. Então o apêndice faz parte do intestino, então como ele não tem onde desembocar, acaba infeccionando mais. Se tirar, não tem nenhum problema. Então, por isso que todo mundo fala que serve só para infeccionar, né? Ele não tem nenhuma função no organismo, então ele é só uma ponta realmente do intestino. Né? E o que é o apendicite? É essa inflamação realmente no apêndice? O apendicite, né? Que apendicite vem do grego, né? O apêndice, it é inflamação, quer dizer, então é uma inflamação do apêndice. E ela tem graus? Como é que funciona? Sim, ela tem alguns graus, né? Onde a gente verifica se o apêndice tem presença de pus, se não tem presença de pus. Então a gente tem uma classificação para ver certinho, até isso vai demandar se o paciente precisa de antibióticos, se não precisa, se precisa botar algum dreno ou não na cavidade abdominal. Tá? Mas o que a gente sempre alerta é que quando começa esses sintomas, que não deixe alastrar porque ela vai evoluindo, né, dessas fases. Como é que chega, doutor, na inflamação? Tem algo que cause especificamente essa inflamação? Essa inflamação ela é característica por alguns sintomas, né? Normalmente a pessoa fica com uma dor no estômago, essa dor depois ela vai migrando para a fossa ilíaca direita, a pessoa pode perder o apetite. Essas são queixas típicas da apendicite. Como eu te disse antes, até nós começar a gravar, assim, são queixas típicas, não queremos dizer que às vezes uma dor no outro lado, no lado esquerdo, não possa ser apendicite. Tá? Então, assim, essas são as principais queixas. Então, na medicina a gente acaba dizendo que é uma prevalência, tá? Até porque nem tudo 100% da dor na fossa ilíaca direita vai ser apendicite. E algumas vezes a gente vai ter paciente com dor na esquerda, mas com a inflamação do apêndice. Mas o mais comum da apendicite é realmente essa dor forte no lado direito? No lado direito, com certeza. Pode-se confundir outras doenças com apendicite? Sim, muitas vezes confunde-se com uma gastroenterite, com a famosa virose. Nas mulheres pode ser confundido com alguns problemas ovarianos, como torção de ovário, cisto de ovário roto. Então são algumas patologias que acabam, a gente fala que a gente faz um diagnóstico diferencial, né? Uma colicistite, que é uma inflamação da vesícula, também acabam às vezes um pouco enganando. O doutor falou que às vezes pode doer do lado esquerdo, né, e confundir um pouco. Aí seria porque reflete no intestino como um todo, realmente, a dor? Com certeza. Às vezes o apêndice também, como a cavidade abdominal, as vísceras ficam, não tem tanta aderência, o apêndice às vezes ele pode virar para o outro lado, né? Tá? Então, às vezes, onde ele estiver, ou ele pode estar mais no cantinho, pode estar mais lateralizado, pode estar mais posterior. Entendeu? Então, acaba dando dores, às vezes, em linguagem diferente. Doutor, e como saber qual é o ponto
para que eu precise procurar um médico, né? Porque o apendicite, se chega a estar nesse nível de inflamação, a indicação é procurar um médico, ir no hospital, enfim. Mas como saber, porque às vezes, e aí eu vou tocar de novo, acho que os homens são mais difíceis também de procurar um médico, né? A gente sempre fala isso aqui no programa. E às vezes tá com aquela dorzinha, não, é só uma dor, tô só com uma cólica intestinal, enfim. Como saber qual é o ponto de, é uma dor boba que vai passar e agora não, realmente pode ser apendicite, já teve que procurar um médico? Normalmente essa dor que começa no estômago, vai para a fossa ilíaca direita, já é uma indicação de procurar um pronto-socorro. Acompanhada de febre, é um sinal de alarme também. Às vezes na marcha o paciente fica um pouco mais acocado, então isso também são sintomas que devem procurar um médico. É uma dor muito forte mesmo, doutor? Algumas pessoas têm a dor muito forte, algumas não. Tá? Então por isso que a gente sempre fala, tem uma dorzinha assim meio diferente, vai no médico, garante que não é apendicite, mas tira essa dúvida da cabeça. E aí como é que é feito o diagnóstico? É por exame? É mais clínico? Então, normalmente um diagnóstico ele é clínico, tá? Só que às vezes nós utilizamos de exames para tirar essas dúvidas. Então, se tu achar que é uma apendicite, fazer todos os critérios e for uma apendicite, não precisa nem realizar nenhum exame. Agora, se tu achar que fica na dúvida que pode ser outra coisa, então tu realiza alguns exames, tá? E às vezes nas mulheres, como elas têm a parte, como eu citei, do ovário, cisto ovário, outras patologias, a gente acaba até utilizando o ultrassom muitas vezes para auxiliar. Mas normalmente, às vezes, se a gente tem só alguma dúvida, a gente faz exame de sangue, exame de urina, raio-x, um raio-x de abdômen agudo, que a gente fala. O exame acaba sendo mais para confirmar algo que o próprio médico já pode... É que assim, a gente sempre... Os tempos acabaram mudando, as pessoas acham... Às vezes a pessoa chega lá para mim e diz, doutor, eu vim aqui que eu tô com uma dor, eu quero um ultrassom. Eu assim, tá, mas um ultrassom por quê? O que tu tem? Entendeu? Então assim, as doenças não funcionam assim, tipo, essa tudo ultrassom vê. Não, às vezes tu precisa de uma tomografia, às vezes não precisa, às vezes tu precisa de um raio-x, tá? Então, tudo, as doenças, os exames eles eram apenas para nos auxiliar, entendeu? Então, às vezes, se tu acha que é alguma coisa, o exame está dizendo que não, e às vezes a pessoa tem muita dor, tu chega até a operar a pessoa, né? Se não, tem alguma coisa, entendeu? Agora, se só o exame, a pessoa sem nenhuma queixa, às vezes tu até deixa de operar, porque não, a pessoa muito boa, não tem nenhuma queixa, alguma coisa. Então, os exames, eles vêm para nos auxiliar. Tá? Não para dizer, não, é com certeza a doença. Doutor, o que acontece, que agora eu estou aqui imaginando, né, o intestino, no final ali, o apêndice, ele com essa inflamação, ele incha, ele pode se romper, o que pode acontecer com o apêndice? Ele começa com uma inflamação, né, e se cada vez que ele for, a medida de evolução, ele pode estourar, né. Então, quando ele estoura, a gente chama de um apêndice supurado, às vezes. Isso já tá? é um nível pior, assim, um grau pior. Então, às vezes, quando ele estoura, a gente tem que lavar a cavidade abdominal, tem que botar um dreno, tem que ficar mais tempo internado, tá? Hoje, a cirurgia do apêndice também, a gente está evoluindo muito. Existe o apendicite convencional, né, que é a cirurgia convencional, e a cirurgia por vídeo, que todas as pessoas falam laser, né, popular laser. Mas, na verdade, não é um laser, é porque ela é uma cirurgia por vídeo, usa as pinças, são umas cirurgias melhores, com menos complicações. A questão de cicatriz, enfim, por vídeo... Por vídeo tem uma menor cicatrização, tá? Por vídeo, normalmente a cirurgia às vezes é até mais rápida, e o índice de complicações é muito menor. Quando chega nesse nível, né, doutor, de rompimento, para não chegar, aliás, nesse nível de rompimento, é indicado realmente a cirurgia. Se a pessoa já está com uma inflamação, sim, é a única indicação para tratamento, aliás? A única indicação é cirúrgico. Não tem tratamento por medicação? Não, às vezes as pessoas, não, doutor, deixa eu tomar uma medicação, amanhã eu venho, né, não. Tem que ficar internado, é uma cirurgia de urgência, né, então tu chegou, é uma cirurgia de urgência, não é uma cirurgia de emergência, né. Qual é a diferença de urgência e de emergência? A cirurgia de emergência, ela tem que ser feita naquela hora, então se o paciente chega num acidente de carro, politraumatizado, às vezes tem uma lesão de baço, tu tem que fazer aquela cirurgia na hora. Entendeu? O apêndice não, uma cirurgia que tu tem algumas horas para programar a cirurgia.
tá? Então tu pode, não, prepara o centro cirúrgico, tudo com calma, tá? Fala pra pessoa, conversa, explica pra família, não é aquela coisa que a gente tem que sair correndo. Mas então, tá com apendicite, não tem escapatória. Não tem, fica ali no hospital, dali tu não sai. Se não tu pode tiver... nem em casa buscar roupa. Não dá, já leva acompanhante. O pessoal sempre, doutor, posso ir em casa só buscar minha roupa? Não pra pode, não dar tu tempo vai de usar a fugir. roupa do hospital. Mas tem isso de a pessoa às vezes ter medo de cirurgia, não quero bater o pé. Já pegou algum caso assim? Bastante, né? O pessoal tem medo da anestesia, né? Entendeu? Então eles falam, anestesia é a geral, é aquela. Não, doutor. Normalmente pode fazer a hack, mas pode fazer geral também, né? Tá, mas normalmente o povo tem medo da anestesia, entendeu? Algumas pessoas, não, acho que eu tô bem, não é, quer ir embora, entendeu? Principalmente se a dor ainda tá fraca, né? Se a dor ainda tá fraca. Mas assim, como eu digo, eu sempre tenho sorte assim, que eu explico bem detalhado para a família. Acho que hoje a conversa com o paciente vale muito. Então, explicando para a pessoa, para familiar, assim, eles ficam tranquilos e aguardam. E vale dar um sustinho, né? Para quem tem medo de fazer cirurgia, que o doutor falou que tem aquele nível pior ali, né? Aquele grau pior. Se não cuidar, se não fizer a cirurgia, ela pode realmente evoluir para algo pior, né? Pode evoluir para algo pior. Então, às vezes, a pessoa chega no pronto-socorro. Doutor, tô com uma dor e tal. Daí a pessoa quer até, às vezes, não quer fazer medicação, não quer fazer exame, quer ser rápido. A gente fala, não, seguinte, pode ser uma apendicite, a gente fica preocupado. Às vezes, se for uma apendicite, tu for embora, pode estourar o apêndice, entendeu? Então, tem que explicar isso, deixar a pessoa ciente, né? Bom, doutor, a gente vai para o intervalo rapidinho, depois a gente volta falando mais de apendicite. Eu quero saber se tem como prevenir. Parece que não, né? Mas depois do intervalo a gente vê isso. Estamos de volta falando sobre apendicite hoje com o cirurgião geral, Dr. Maicon Madeira. Bom, doutor, antes do intervalo eu falei sobre a questão de prevenção, né? Tem como prevenir, tem como a gente evitar essa complicaçãozinha? Não tem jeito. Infelizmente não tem como a gente prevenir. É uma doença que ela é aguda, que a gente comenta. Então é uma doença que ela começa com esses sintomas, vai para o hospital, acaba não tendo o que fazer, tem que ficar lá no hospital, internado, operar, não tem como prevenir, tá? Então é complicado mesmo. E ela pode vir sem aviso, do nada começar essa dor. Doutor, e não tem estudos que mostrem o que causa especificamente? Se tivesse, talvez a gente conseguiria encontrar um caminho da prevenção, né? Então assim, até tem gente, doutor, posso tirar então já de uma vez? Eu te falar que o risco cirúrgico, toda cirurgia tem um risco, é pequeno, então assim, às vezes não vale tu correr o risco por causa disso, né? Doutor, já recebeu alguém que queria, de repente tem algum caso na família, tu se assusta e quer tirar o teu? Não, tem gente que comenta assim, porque vai que eu tô viajando dentro de um avião e acontece isso. Verdade. Se estiver no meio de uma viagem, é obrigado a ficar lá no local e fazer a cirurgia. Teve uma vez que eu tava viajando e vi um casal. Então era até um casal de médicos, ele estava num outro país, não queria ser operado nesse país, né? Então às vezes ele entrou no avião e veio embora pro Brasil. Mas então, aí assim, vem com dor, aquele incômodo. Veio, complicado mesmo. Assim, acho que todo mundo tem esse medo, às vezes tu vai para algum país, não, vou ter que operar aqui. Já até fica porque com medo, né? as regras, o custo também é muito maior, tem tudo isso, né? Tem tudo isso, o custo é bem elevado. Pelo SUS se faz essa cirurgia hoje também? Sim, hoje se faz essa cirurgia pelo SUS. Nesse caráter de urgência mesmo. De urgência, acaba sendo, no SUS acaba fazendo mais a prática convencional, que é a prática aberta, tá? E no particular acaba se fazendo mais a cirurgia por vídeo. Acho que daqui 1 ano, 2, por aí, eu acho que a gente vai conseguir eliminar essa prática convencional e vai se fazer tudo por vídeo, sendo que é uma cirurgia mais segura, mais econômica. Acho que falta ainda o governo parar e pensar, o custo do material de vídeo às vezes vale muito mais a pena do que deixar a pessoa mais tempo internada, ou correr o risco de a pessoa
ter mais complicações, e então acho que daqui a pouco alguém vai se tocar no Ministério da Saúde e vai bater uma luz e vai fazer tudo por vídeo aí para nós. Tomara, tomara. É um investimento que vale a pena, né? Investimento que vale a pena, com certeza. Doutor, e a cirurgia, a cirurgia ou o procedimento e a recuperação são tranquilas? São tranquilos. A cirurgia convencional, né, que é aberta, uma recuperação em torno de 30 dias. A por vídeo acaba sendo já 15 dias. Tá? Então são 15 dias, o tempo de recuperação, a gente sempre fala, que dirigir faz esforço, entendeu? A recuperação é parada mesmo, parado, sem esforço. Entendeu? Porque às vezes tu vê, a pessoa volta no retorno contigo, tu veio como? Eu vim dirigindo. No mas retorno meu carro é automático, daí não importa, tu faz força com o volante e tudo, entendeu? Porque eu peguei umas caixas de sapato, não pode. Entendeu? Então assim, tem perigo de fazer uma hérnia, tá? Então assim, tem que esperar cicatrizar bem, repouso, tá? A gente sempre brinca que tu pode varrer a casa, não pode varrer a casa, mas pode lavar a louça. Então, evita uma briga com a esposa, às vezes. Reveza um pouquinho, então. Mas pode atrapalhar a recuperação mesmo, Pode atrapalhar, né? a recuperação. Tá? Existem casos que as pessoas fazem algum esforço nesse período, né, de recuperação e acabam fazendo uma hérnia. Tá, aí vai para a cirurgia de novo. Daí pode marcar a cirurgia de novo. Na próxima amarra na cama. Na próxima. Para não levantar. Mas são comuns casos onde as pessoas não correspondem à listinha ali do médico do que fazer, doutor? Olha, da apendicite é uma cirurgia mais tranquila, assim. Agora, hérnia... O repouso é maior também. É, um repouso maior, às vezes tem que usar uma cinta, daí, olha, é difícil. O pessoal não usa. Diz que aperta, que incomoda, que dá alergia, daí... Se há uma orientação médica para recuperação, é porque é importante, né? É importante. Tem que ser seguida. Vocês não fazem de bobeira, né, eu doutor? sempre costumo falar pro meu paciente que, assim, a hora que eu tô dando alta para ele, eu falo, aqui foi 50% da tua cirurgia. Agora, o outro 50% é o teu tratamento em casa, do jeito que tu vai se comportar, do jeito que tu vai tomar os remédios. Aqui só foi 50%. Então, eu já fiz a minha parte, meus 50%. Agora, 50% é contigo. Então, se tu não fizer a tua parte, não tem como a gente... Né? E tem pontos internos, algo assim, doutor? Porque é cortado realmente, né? O apêndice a gente acaba dando corte, dá um ponto lá dentro, né? E existem as camadas que a gente vai fechando a camada e fechando a pele. Imagina, se não tem esse cuidado... o apêndice não vai incomodar mais porque já foi retirado. Já foi retirado. Mas pode dar outras complicações. Às vezes existem casos raros daquele cotinho do apêndice infeccionar. Olha. Mas aí a pessoa... E pode acontecer isso tempos depois também? Pode, mas é raro. É a pessoa que... A pessoa tem que ser sortuda duas vezes, né? Ou joga na Mega Sena, às vezes ganha na Mega Sena e não acontece isso. E a idade, doutor, né? O doutor falou no comecinho da entrevista que jovens é mais comum. Mas jovens, uma doença de jovens, né? Uma doença que acaba pegando mais os jovens acima de 16 anos até os 25 anos, né? Então, só que agora, como eu disse, essa semana que passou, até recebi um informativo da Sociedade Americana de Cirurgia que tinha um artigo comentando sobre os idosos acima de 60 anos. Como tu te disse, não tem ainda uma explicação, um porquê, entendeu? Cita-se que as pessoas com 60 anos hoje em dia são mais jovens do que as pessoas... Isso a gente sabe, que as pessoas antigamente com 60 anos, então essa cirurgia está, às vezes, até ultrapassando um pouco esse limite de idade. Tem algum caso específico que é mais difícil fazer uma cirurgia, por exemplo, na terceira idade, ou de repente grávidas podem fazer, pode ter... Grávidas podem fazer... Podem desenvolver, é complicado vi também, poucas, né? mas vi já. Já fez cirurgia em alguma? Já fiz cirurgia em grávida. É bem diferente, né? Mas aparece também. Tá? Em grávidas, mas dá para fazer a cirurgia? Dá de fazer, tranquilamente. Tá? Sem problema pro bebê. Tá? E o ruim da cirurgia é sempre paciente cheio de comorbidades, pacientes cardiopatas, anticoagulados, diabéticos, pacientes obesos que têm uma recuperação. O corpo de uma pessoa mais cheinha, ela acaba sendo de uma pior cicatrização. Tá? Então a gente sempre diz que um corpo de uma pessoa acima do peso é um corpo inflamado, né? Então essa recuperação é mais difícil. Pode ser mais comum também ou não necessariamente não ter necessariamente.
tá? Apendicite. Só a recuperação pode ser um pouquinho pior. Em crianças, doutor, tem algum caso? É muito raro. Não, crianças tem bastante, né? Tá, tem bastante também. É uma cirurgia também tranquila. Então, assim, para criança é bem tranquilinho, assim. Até mais fácil de fazer, porque pequenininho ali já... Mas a recuperação acho que é complicada. Aí fazer uma criança ficar quietinha... É difícil fazer a criança ficar quieta, né? Não é fácil. Não é fácil. Bom, doutor, homens ou mulheres? Tem mais? Tem isso ou não? Assim, acaba aparecendo mais em mulheres, né? Alguns estudos dizem que homens, alguns mulheres, mas a prevalência acaba sendo ser mais em mulheres, né? Bom, já se encaminhando, doutor, para o fim da nossa entrevista, a dica que fica, acho que é, tendo a dor realmente, procurar um médico, né? Não Procurar tem... um médico, Então, hoje a gente sempre comenta que tem alguma dor diferente, tem alguma... Hoje o acesso ao médico é mais fácil, né, do que era antigamente. Às vezes as pessoas até acham que é demorado. Não, mas não é demorado. Então, se a gente pegar as médias de atendimento num hospital grande nos Estados Unidos, pegar a média de atendimento de minutos no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, a gente vê que nossos hospitais e até o Hospital SUS aqui, a média de atendimento é rápida, tá? Então, que a gente não consegue comparar, né? Eu pego um hospital hoje que eu trabalho, que eu mais faço plantão, não ultrapassa de 60 minutos a média de atendimento. Então, hoje, eu sempre falo, fico muito feliz em saber que o hospital que eu trabalho, ele ultrapassa a média do Albert Einstein, do Sírio-Libanês espera, entendeu? Ou do próprio Massachusetts Hospital, que é um hospital grande nos Estados Unidos, que muitos conhecem, que fica em Boston. Mais demorado também. Mais demorado ainda, tá? Então, assim, eu tenho a minha mãe que mora lá e ela é prova disso, que eu já fui, minhas irmãs ficam doentes, eu tenho 2 irmãs gêmeas que moram nos Estados Unidos, então elas falam, às vezes, irmã, a gente vai lá, demora 3, 4 horas para ser atendido. Nossa. Se demorar 3, 4 horas aqui, o povo acha que a gente... Tá? Vai então, fazer, assim, levantar cartaz na frente do... Entendeu? Então, hoje o atendimento é rápido, a gente consegue, então, tanto na emergência SUS quanto na emergência particular, tá? Acaba que, às vezes, essas patologias, a gente sempre fala que o que é mais grave passa na frente, não adianta, e às vezes o que é mais tranquilo, tá? Às vezes uma tosse que começou no mesmo dia, ela vai ficar esperando um pouquinho mais. Agora, uma dor dessa, que a gente já tem os protocolos, acaba passando na frente, é atendido mais rápido. Tá? Então, assim, sempre a gente orienta, procura um médico, qualquer dor diferente, procura um médico, não fique em casa esperando, ou não fica, às vezes, tentando, como eu disse para ti, às vezes a pessoa tenta olhar na internet, diagnosticar pela internet, a internet é tendenciosa, entendeu? Então, assim, às vezes tu vai olhar uma coisa e vai achar que é outra, é difícil, tá? Então, hoje o cirurgião tem uma formação aí que leva em torno de até terminar a cirurgia geral, hoje são 6 anos de faculdade e 3 anos de cirurgia geral, então é uma formação de 9 anos, período integral, fora os plantões, final de semana. Dá então, um Google, assim, não vai resolver. Então às vezes pra ti, pô, tu demorou 9 anos para conseguir ter aquela coisa, vai dizer, não, isso é um apendicite, entendeu? Então, assim, é difícil eu sei que a gente busca na internet, é a primeira opção, entendeu? Então, às vezes, até quem me segue nas redes sociais vê que eu tento botar alguma coisa de vacinas, alguma coisa sobre algumas doenças que estão prevalentes, compartilho alguma coisa do Ministério da Saúde, algumas informações básicas, e o povo vem me perguntando assim, da vacina agora que está muito na alta, doutor, esqueci de tomar minha vacina, tiro algumas dúvidas, então assim, são informações mais fidedignas, às vezes um médico que tu conhece, tu seguir no Instagram, no Facebook, procurar essas redes sociais dessas pessoas que tu conhece e confia, que daí são informações mais verídicas. Pesquisar na internet, no Google, né, aleatoriamente, ou pode te dar algo que é muito pior do que o que tu tem e te assustar, né, e causar um transtorno, ou o contrário, né, falar que não é nada e tu não procurar um Tem gente que chega lá e acha que tá morrendo, agora tem gente que tá meio grave e não foi, porque acha que na internet olhou e disse que era tranquilo, tá? Então a gente sempre pede ou que tu tenha algum médico de confiança, assim, muitos pacientes que sabem que consultam comigo, tem o meu número, às vezes me ligam, falando, não tem problema, às vezes eu até falo, é difícil atender, mas o WhatsApp eu respondo tranquilo. Daí, então, às vezes eu paro lá uma hora no dia. Tirar a dúvida. Tira a dúvida. Entendeu? Tô com uma dorzinha aqui que tu acha, não, vem aqui, eu dou uma olhada rapidinho, entendeu? Então, assim, tem às vezes seu médico de confiança que possa te dar um norte sobre algumas patologias. Com certeza.
Bom, doutor, obrigada pela sua presença aqui. Para quem está com dúvida aí, eu senti uma dorzinha um pouquinho mais séria, né, doutor? Procura um médico, vai até um hospital, enfim, vale a pena esses 60 minutos esperando, né, na pior das hipóteses? Muito. Vale a pena do que se tornar algo pior, né, doutor? Eu agradeço aí a atenção de vocês, agradeço o espaço, parabenizo o programa. Venho de novo mandar um abraço para todos os meus pacientes que confiam em mim, que são bastante, e cada ano só aumenta, e dizer que o que precisar sabe que é fácil me encontrar, difícil me encontrar em casa, que eu falo para os vizinhos, mas às vezes a pessoa vai consultar comigo, eu olho o endereço do meu prédio assim, eu moro no teu prédio, eu nunca te vi. Não, mas eu moro lá faz tempo. Tá? Mas então mandar um abraço para todos os pacientes, para todos os telespectadores, e dizer que precisarem podem contar conosco. Eu acho que tanto eu quanto meus colegas médicos aqui em Criciúma, nós temos uma grande equipe, médicos muito bons na cidade. Não temos mais aquela necessidade de ir a Porto Alegre, Florianópolis, não, tem tudo aqui. Verdade. Tá, tudo, vocês podem ficar tranquilos que tem tudo aqui, e estão cheios de bons profissionais aqui. Com certeza. Obrigada, doutor. Bom, gente, a gente vai chegando ao fim do nosso programa, né? Deixando aí essa dica para você, para que procure cuidar da sua saúde. Como o doutor falou, né, aqui na nossa cidade, também em todo o país, nós temos médicos muito bons, então com certeza, não fique esperando em casa e achando que não é nada, né? Se tiver uma dúvida, não procura no Google não, vai no médico, viu? Bom, gente, Primavera Saúde vai ficando por aqui, a gente volta na semana que vem, falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até lá!